Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã de caminhada com Cristo. Tudo bem com vocês? Mais um encontro e mais uma oportunidade de reflexão através desse livro Os Mensageiros, psicografia do Chico Xavier, parceria com o espírito André Luiz. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 19. Nós lembramos que André Luiz estava em uma reunião ali com Vicente, o Aniceto, que é o tutor deles, né? Alfredo e Ismália. Alfredo contou para eles umas histórias muito interessantes e, dentre elas, aquela que ele disse quando ele foi visitar uma cidade inglesa que estava sendo bombardeada por conta da guerra e aos olhos físicos não era possível enxergar o que eles do plano espiritual viram. Um ponto de luz que recendia no céu. E quando eles chegaram até aquele local, estava ocorrendo um evangelho. As pessoas estavam estudando o evangelho de Jesus e fazendo orações em meio a um bombardeio. Então, as explosões, aquele barulho de avião e de bomba, e ali havia um grupo, naquela igreja, fazendo as suas preces, fazendo uma leitura do evangelho. Vocês imaginam como é importante a oração. Isso para mim me lembra muito, tem muita semelhança ao que acontece no Evangelho no Lar. Quando a gente faz nosso Evangelho na nossa casa, naquele espacinho de tempo dedicado a fazer uma leitura, fazer uma prece, reservar a sua aguinha. Muito interessante esse efeito foi descrito por Alfredo. E depois de outras considerações também sobre a situação dos círculos carnais, o Aniceto voltou a considerar a necessidade de serviço. Nós lembramos que eles estavam numa excursão e vinham até a crosta da Terra para estudar, para se aprender um pouco mais. E muito amável, Alfredo considerou: olha, em virtude da tormenta que já está vindo, nós lembramos que nos capítulos anteriores Alfredo afirmou que tinha meios através de instrumentos, através de aparelhos, ele havia detectado uma tempestade, ondas magnéticas que causadas pelo pensamento humano daquele momento onde a humanidade estava ultrapassando um momento grave de guerra. E ele até considerou que a viagem ia ficar bem difícil para André Luiz e para Vicente. Aniceto já era mais preparado, né? É um espírito mais pronto, mais evoluído, com mais condições de ultrapassar esses momentos difíceis sem se abalar tanto. Mas os irmãos que estavam iniciando talvez tivessem que presenciar situações que eles não estariam preparados. Então ele fala o seguinte, ele fala para que em virtude da tormenta que eles perceberam, eles poderiam demorar um pouquinho mais, permanecer um pouquinho mais ali, aguardando o amanhecer. E com profunda surpresa, ele disse o seguinte: olha, vocês poderão utilizar meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei um condutor, um motorista, que conhece bem, sabe dirigir muito bem, e vocês vão ganhar muito tempo com a medida. Um carro? Olha como que André Luiz descreve essa situação. Não podia caber em meu espanto. Embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, a gente lembra que em nosso lar os samaritanos utilizavam aqueles veículos que eram levados por tração animal, né? E lá também, André Luiz descreve uma espécie de transporte coletivo, que ele põe o nome de aeróbus.
aquele carro no plano espiritual, ele ficou um pouco espantado. Ficou um pouco assim, sabe? O que será isso? É um carro aqui? E aí ele diz que as dificuldades de que eles encontrariam na caminhada rumo ao posto de socorro, ele não supunha que seria possível usar uma condução desse tipo naquele local. Diante de tudo que ele estava vendo lá, achava muito difícil encontrar uma maneira como conduzir um carro naquele estranho terreno. Mas eles sabiam, eles tinham e tinham possibilidade de usar. Ele soube que, mais tarde, os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da Terra são muito mais numerosos do que se podia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Então havia meios, eles tinham condições de se transportar, não apenas pela volitação, né, mas ainda tinham disponíveis alguns meios de transporte, alguns veículos. Entretanto, temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar o aprendizado ativo. Assim disse Aniceto. O Alfredo sorriu bondoso e disse o seguinte: olha, quanto a isso, não necessitamos de maiores cuidados. Tá? Fiquem tranquilos, pode ficar tranquilos. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência, acompanhar-nos, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Aniceto adorou a ideia, falou: excelente sugestão. A oração individual ou coletiva é sempre um vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, falou a Ismália, afetuosa, não devemos demorar. Estamos quase na hora. Então eles iam participar de um trabalho ali relacionado com oração. Nesse momento, como se foi chamado de súbito, a lembrança de grave compromisso de trabalho, o nosso administrador dirigiu-se à companheira. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem importantes para essa noite. Necessitamos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. E agora, gente? Técnicos do sopro. André Luiz ficou assombrado. Antes que Imália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços, Alfredo já tratou de continuar. Sim, meu amigo, o sopro curador, mesmo na Terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando encarnados, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. É comum a gente viver por lá perdendo tempo com a fantasia, acreditando em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão desse assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Olha que interessante! Mas semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Perguntou Vicente, compartilhando a minha surpresa. E o nosso amigo disse o seguinte: como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas.
com vantagens prodigiosas. Só que precisamos acrescentar que em qualquer tempo e situação o esforço individual é fundamental. Toda realização nobre precisa de apoio sério, tem que ser levado a sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não estão de pronto. Tem que passar por um curso, tem que aprender um pouco. Eles vão se exercitando longamente, vão adquirindo experiências a preço alto, de muita dedicação, muito esforço. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pela realização que atingiram. Ganham remunerações de vulto e gozam enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Imagine como que deve ser o curso disso aí. Compreendendo o interesse que as suas palavras despertavam, continuou nosso amigo Alfredo depois de uma pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é muito importante que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esse requisito, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Olha que interessante tudo isso, gente, num sopro. E como Vicente e André não podiam ocultar a perplexidade, eles estavam espantados com aquilo, Alfredo considerou. Porque vamos lá, gente, vamos imaginar que isso daí não é muita informação nova chegando, né? São informações interessantes. Isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campos da Paz, quando fui ali recolhido, em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições sobre esse assunto. Também assim que chefiando este posto, tenho incentivado, com a possibilidade do meu alcance, dentro da possibilidade do seu alcance, tudo que ele podia fazer para auxiliar, arrumar mais trabalhadores nessa área. E isso é muito interessante, hein, gente? Ele disse que estava empenhado na formação de novos cooperadores, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização. Nem sempre fácil para todos. Aí Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que preparavam para a tarefa e, impressionado com o que ouviu, André Luiz acompanhou de perto as providências que se organizavam. Então ele ficou ali acompanhando os trabalhos, as pessoas que estavam ali chegando para realizar esse trabalho
de cura através do sopro. Encontrando, porém, mais a sós com Aniceto, ele falou da enorme surpresa que ele recebeu. Assim, um tonzinho, sabe, meio confidencial. Mas devia ter sido mais ou menos assim, né? Cara, que é isso? Que negócio é esse de sopro curador? E aí, Aniceto diz o seguinte: fala, você se esquece de que a própria Bíblia diz que lá nos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida? Consta na Bíblia que Deus soprou no homem o fôlego da vida. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Nós lembramos que Jesus disse aos apóstolos: tudo que eu fiz, vocês poderão fazer e muito mais. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Então, aquilo lá não era só ali que acontecia, não. E aí, Aniceto vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que lá, olha, ele até diz: ó, você passou muito rapidinho lá pelo Ministério do Auxílio. Lá nós temos ali um grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda a boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Veja bem, bocas generosas e puras. Esperava que o Aniceto prosseguisse na explicação. André Luiz estava ali aguardando que ele continuasse, mostrando ele as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo chegou próximo a eles e já começou a exclamar, né? Vamos, gente, ó, estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração, né? E aí todos seguiram, né? Seguiram ele com muito prazer, com muita alegria. E era necessário parar a conversa ali e interromper aquela lição que estava recebendo André Luiz, atendendo à necessidade de acompanhar o Alfredo. E agora nós vamos ter que ficar por aqui, porque o nosso capítulo se encerra, gente. E nós já temos aqui um assunto muito interessante para discutir no nosso grupo de WhatsApp. O sopro usado, a soproterapia usada, né, como tratamento, como terapia, é uma prática utilizada pelos antigos, usada por índios, os xamãs, e tem ali uma intenção, eu acredito que por eles, de passar uma energia na hora do sopro, e isso é muito pouco explorado, eu acredito. Nós vimos que diz, pode ser que uma pessoa com boa vontade, se ela se esforçar em aprender sobre o assunto, certamente ela vai obter com isso, né, a possibilidade de ajudar através dessa prática, desse recurso. Uma pessoa que tem um conhecimento nessa área é o neto. O
nosso irmão Neto tem bastante conhecimento nessa área, com relação a essas informações que o nosso amigo Alfredo está passando para André Luiz. Então, segundo alguns estudos, existem vários tipos de sopro e cada um deles, de acordo com quem estuda, tem uma função. Sopro quente é para uma função, sopro frio é para outra. Locais e regiões onde eles devem ser efetuados. Então, no chácara tem uma função, próximo, né, dos olhos, próximo ao local onde você quer curar. Tem bastante coisa interessante nessa área. A gente conhece pouco sobre isso. Os antigos conheciam bem mais. Provavelmente, vocês sabem que os antigos sabem das coisas, né? Mas, fora, nós estamos falando, por óbvio, nós estamos falando do sopro quando você está tendo uma pessoa com infarto, alguma coisa, uma parada cardíaca. O sopro utilizado junto com a massagem cardíaca. Essa parte aí já é outra. Esse tipo de sopro que nós estamos nos referindo é um sopro que tem uma outra função. É a função de curar, de trazer algum tipo de alívio, de alguma assistência. Por isso que André Luiz utilizou o termo soproterapia, como se fosse um passe, é uma ajuda. E a gente vê que desde aquela época para cá, com certeza, embora haja estudos sobre essa área, mas não é uma prática muito utilizada, você não costuma ver isso. A gente não costuma ir num centro espírita, por exemplo, e ver alguém tratando alguém com sopro. Mas os nossos irmãos vão acompanhar o Alfredo, a Ismália, e eu acredito que eles vão ter mais explicações para nos passar. Pessoal, muito obrigado pela sua participação. Agradeço profundamente por você estar assistindo esse vídeo. A gente peça a Deus que te ilumine, que mantenha você conosco. Nós, apesar das nossas dificuldades, nós temos boa intenção de aprendermos juntos com esse livro tão legal que é Os Mensageiros. Por isso, muito obrigado por participar conosco. Que a gente tenha uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.